Os cristãos acreditam no Big Bang ou a grande explosão? Então, eu vou passar alguns dados aqui e vocês tirem as suas próprias conclusões no final, tá bom? Em 1916, o Albert Einstein, com a sua teoria da relatividade, ele consegue comprovar que o universo teve sim um início, um começo, mas ele não gostou muito dessa descoberta dele. Ele não gostou muito dessa descoberta porque ele estava esperando que o universo fosse eterno, infinito, e até chegou a dizer que essa sua descoberta foi irritante. E então ele resolveu colocar uma constante, colocou uma constante cosmológica em suas equações, o conhecido fator de disfarce dessa descoberta, para que ele evitasse um começo absoluto para o universo. Ele não queria que o universo tivesse um início. Porém, pouco tempo mais tarde, Arthur Eddington, em 1919, Alexander Friedman e Willem de Sitter, em 1922, descobriram o erro na equação de Einstein e confirmaram a teoria da relatividade. Esses estudiosos sustentaram a ideia do universo em expansão e não estático. Inclusive, em 1927, o astrônomo Edwin Hubble conseguiu observar no observatório de Monte Wilson um desvio para o vermelho em todas as luzes das galáxias observáveis, o que significava que realmente aquelas galáxias estariam se afastando de nós. E isso traduziu o quê? O universo em expansão mesmo. Então, em 1929, Einstein reconheceu o universo em expansão. E além disso, Einstein disse que aquela constante cosmológica, aquele fator de disfarce, que ele tinha colocado nas suas equações, foi o pior erro da vida dele. E ele acabou dizendo as seguintes palavras: queria saber como Deus havia criado o mundo. Não estou interessado neste ou naquele fenômeno, no espectro deste ou daquele elemento. Eu quero conhecer os pensamentos de Deus, o resto são detalhes. E é claro que muitos poderão defender que Einstein na verdade era panteísta e não teísta, tudo bem, mas o que interessa é que essas palavras que ele disse, que eu acabei de citar aqui, descrevem muito mais um Deus teísta do que panteísta. Então, resumindo, tudo isso comprova que o universo teve sim um início. Se ele está se expandindo, em algum momento ele teve um start, um início mesmo, uma grande expansão. Cristãos, eles acreditam nisso? Bom, e por que não acreditariam se isso sustenta muito mais o que a Bíblia diz? Pela lei da causalidade, que é o princípio fundamental da ciência, Pela lei da causalidade, que é o princípio fundamental da ciência, que diz que tudo que teve um começo teve uma causa, Se o universo teve um começo, obviamente ele teve uma causa também, O próprio Francis Bacon até já disse, o verdadeiro conhecimento só é conhecimento pela causa. A ciência é uma constante busca pelas causas, das coisas. E se alguém discordar da ideia de que tudo tem uma causa, eu pergunto, o que te levou até essa conclusão? Percebe? E que causa melhor seria essa do surgimento do universo, do que a ideia de Deus ter sido a causa desse start, desse começo, de tudo que existe. A ciência comprovou que houve um começo e ainda não conseguiu provar a causa desse começo, Mas a Bíblia fala justamente disso, desse start, No princípio criou Deus os céus e a terra e tudo se fez. E então, o que vocês acham, hein? Acreditam no Big Bang? Deus seria o autor desse Big Bang? E aí, podem responder? Fica aí a reflexão. Que Deus abençoe vocês.